Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos ao Café de Esperança de hoje. E olha, eu começo essa reflexão mexendo num assunto que, muita gente acredita, então, por favor, você que acredita, você que desenvolve essa teoria, não tem que se sentir ofendido, hein? Cada pessoa tem que se afeiçoar a coisas que ela acredita e que ela acredita que é o melhor para ela, que isso acrescenta na vida dela. São teorias que são crenças e sistemas de crença que estão enraizados dentro dela. Então eu não quero que você entenda que eu estou desrespeitando a sua maneira de pensar. Eu só estou expressando a minha, certo? Então, aquela frase, por exemplo, se for para ser, vai ser. Se for para ser, será. Gente, realmente assim, para mim não rola. Para mim, se rola para você, ótimo, certo? Eu, por exemplo, tô fora disso. Isso eu não consigo me encaixar nesse tipo de pensamento. Se for para ser, será, A hora que tiver que ser, vai ser. Não encaixa comigo. As coisas serão à medida em que eu fizer com que elas sejam. E cada vez que, quanto mais o tempo passa na minha vida, mais eu percebo que, na verdade, isso se torna verdade através das práticas e das ações reais e concretas que acontecem na minha vida, por exemplo. Então, as coisas, elas são à medida em que eu faço com que elas sejam. Então, todas as vezes que eu quis que as coisas acontecessem, eu tive que fazer. Gente, na minha vida foi assim. Juro para vocês. Na minha vida não foi assim, não. Não, a hora que tiver que ser, então... A hora que tiver que ser, vai ser, então... Se não foi, é porque não tinha que ser. Para mim nunca deu certo esse lance, não. Sabe, algo mais ou menos assim. Eu quero que o meu salário aumente. Gostaria muito que o meu salário aumentasse. Pois é, mas para o meu salário aumentar, eu vou falar eu como professor, por exemplo. Apesar de o salário do professor, meu Deus do céu, quando o salário do professor vai aumentar? Agora, aí é que tá. Existem algumas coisas que eu posso fazer para que o meu salário aumente. Como, por exemplo, fazer uma faculdade de pedagogia e fazendo cursos. E aí, quando abre a cada 4 anos, cada 5 anos, quando então abre o processo para a sua evolução, você apresenta o seu histórico daquele curso que você fez, apresenta o seu diploma daquela faculdade que você fez com o curso. Então, e aí você, ou seja, você passa para um outro nível. A sua faixa vai para um outro nível e aí você passa então a ganhar um pouco mais. É muito pouco, gente. Quer dizer, você faz toda uma faculdade e é muito pouco. Enfim, o professor, infelizmente, continua não sendo valorizado no Brasil. Mas é só um exemplo que eu estou te dando. Ou seja, se eu quisesse ganhar mais como professor, entende? Veja bem, não adianta eu só ficar esperando que o governo mude. Eu realmente espero que o governo mude. Eu realmente espero que amanhã ou depois a gente tenha governantes que valorizem o trabalho do professor. Mas eu não posso só esperar isso. É necessário que eu também me mexa. Para eu ganhar mais, eu fui fazer uma faculdade de pedagogia. Hoje em dia eu estou fazendo pós-graduação na UFSCar em São Carlos, que é uma universidade federal. Então, quer dizer, eu estou me mexendo. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? As coisas vão ser à medida em que eu faço com que elas sejam. As coisas serão à medida em que eu fizer com que elas sejam.
Eu não vou ficar esperando a vontade do destino, ou das conjunções astrais, ou da estrutura política para que as coisas aconteçam, da conjuntura social, econômica, política. Eu não vou ficar esperando que essas coisas aconteçam. Eu vou perceber o que eu tenho que fazer. E sim, eu concordo com você, por exemplo, que há muita coisa que acontece que está além do nosso entendimento e também não depende unicamente da nossa vontade. Então eu concordo, hein? Tem muita coisa, não é, que está além do nosso entendimento e que não vai depender unicamente da nossa vontade. Vivemos em sociedade e, por vezes, recebemos o reflexo das ações empreendidas por outra pessoa, não é verdade? Justamente porque somos seres sociais, estamos inseridos nessa estrutura social, a gente recebe os reflexos da ação empreendida por uma outra pessoa e não por nós mesmos. Contudo, diante delas, ou seja, diante dessas ações ou diante destes reflexos recebidos, somos chamados a nos posicionar e reestruturar o nosso caminhar. Então, apesar de eu ter recebido o reflexo da ação empreendida por uma outra pessoa, aí eu me posiciono diante de tudo isso, porque eu não sou só o reflexo do que os outros fazem para mim. Tá entendendo? É empunhar as canetas do existir e escrever os parágrafos do próprio viver, ao invés de ser apenas o rabisco do que é feito pelos outros. Eu vou até falar isso de novo, porque olha, essa frase me veio agora e eu acho que ela é fundamental. É empunhar as canetas do existir e escrever os parágrafos do próprio viver, ao invés de ser apenas o rabisco do que é feito pelos outros. Eu não quero ser rabisco. E você? Hein? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, dê um like se você curtiu, tá bom? Compartilhe no WhatsApp, no Facebook este vídeo. Gente, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, um beijo no seu coração e que você tenha um ótimo dia.